Federal, aí está Délio Rocha, típica manhã de sexta-feira no Congresso, com visitas ali ao fundo, né, Délio Rocha? Trabalho não, mas visita do público externo é muito comum na sexta-feira, né? Boa tarde para você, Délio Rocha. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, normalmente, Joelson, quando o Congresso já está funcionando plenamente, a sexta-feira já é um dia muito tranquilo em que as pessoas aproveitam para visitar, como a gente até viu essa semana numa reportagem aqui no Jornal do Piauí. Isso aqui é uma cidade, Joelson, tem muito que se ver, não só o plenário aqui da Câmara Federal, como o plenário do Senado, mas também muitas obras de arte, e isso termina sendo um ponto de atração para quem visita Brasília ou para quem mora aqui na capital federal. Agora, esse pessoal que você está vendo aí atrás circulando, Joelson, pode ter certeza que não deve ter no meio deles nenhum deputado, nenhum senador, porque todos estão de folga, o Congresso só volta a funcionar, só volta a votar questões importantes aqui nos plenários só depois das eleições. Portanto, Joelson, o momento é mesmo para só visitar a Câmara e o Senado. Joelson. Délio Rocha, o país viu, né, principalmente os políticos, viram uma carta, rapaz, foi publicada por FHC. A FHC decidiu falar. E falou não assim sobre o partido que ele faz parte, o PSDB, defesa de Alckmin, não. Ele fez uma defesa do centro, da racionalidade contra os extremos, Délio Rocha. Joelson, com esta carta, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tenta abrir um caminho, uma possibilidade para a construção de uma terceira via na corrida presidencial, uma alternativa aos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que despontam como favoritos para o segundo turno. Nessa carta ele disse que o Brasil vive um caos e que caso Fernando Haddad e Bolsonaro cheguem a vencer essas eleições, o Brasil aí vai então mergulhar num caos definitivo, porque segundo ele, o país precisa de um candidato equilibrado, honesto, com experiência administrativa, e ele não chegou a falar no nome de Geraldo Alckmin, mas posteriormente, Joelson, no Twitter, algumas horas depois, ele chegou a dizer que Geraldo Alckmin veste bem o figurino desenhado por ele. Agora, Fernando Henrique Cardoso sonha com aquela possibilidade de unir os partidos de centro, sonha em ver Álvaro Dias, Henrique Meirelles, João Amoedo, todos eles desistindo de suas candidaturas para abraçarem a candidatura de Geraldo Alckmin. Só que isso, viu, Joelson, dificilmente vai acontecer entre o desejo de Fernando Henrique e a realidade. É um abismo muito grande. Ontem Álvaro Dias já disse que podia até topar fazer parte disso aí, desde que Geraldo Alckmin fosse o primeiro a desistir da candidatura. E o que a gente percebe neste momento é Alckmin e o próprio partido dele, o PSDB, vivendo em momentos muito difíceis. Quem lembra aí, o PSDB em outros momentos já foi protagonista das eleições, aliás, já foi protagonista das últimas 6 eleições, ganhou 2 com Fernando Henrique Cardoso, outras 4 o PSDB ficou em segundo lugar, uma delas com o próprio Geraldo Alckmin em 2006, só que agora o cenário é outro. Geraldo Alckmin patina nas pesquisas, no máximo tem agora 8% das intenções de voto, isso é muito pouco. Todo mundo já começa a desembarcar da campanha de Geraldo Alckmin, todo mundo que eu falo dos partidos do Centrão, porque já estão aí caminhando, se enveredando para a campanha de Jair Bolsonaro. Então, Geraldo Alckmin aí está sozinho nessa disputa, dificilmente então esse sonho aí que foi defendido por Fernando Henrique Cardoso nessa carta se concretize. E o PSDB, viu, Joelson, deve sair menor desta eleição deste ano e tem que torcer, né, no melhor cenário, pelo menos pelo que a gente observa agora nas pesquisas, o melhor cenário para o PSDB seria vencer o governo de São Paulo com o João Dória, que divide, né, a disputa lá com Paulo Scaff do MDB, e também vencer o governo de Minas Gerais, onde Antônio
Antônio Anastasia lidera a disputa eleitoral, sendo que ele vai para o segundo turno numa disputa com o atual governador Fernando Pimentel. Então este é o cenário, Joelson. O Fernando Henrique escreveu o que ele deseja, mas daí a isso se tornar realidade é uma outra história. Joelson. Olha, se você ir para a luta, no confronto, no embate, no diálogo, por debate, vai para a rua, militar, é difícil, imagina escrever uma carta e esperar que todo mundo siga essa carta. Realmente é uma missão difícil de Fernando Henrique Cardoso. E o Dério chamou a atenção para um fato, né? O PSTB está vivendo um momento crítico na política, porque enquanto no ano passado, por pouco, na eleição passada, por pouco, não elegeu um presidente, esse ano tem um presidente que já não tem mais chance quase nenhuma de ir para o segundo turno. Está fora do núcleo, totalmente fora do núcleo de disputa, mas aí a intenção do ex-presidente Fernando Henrique foi exatamente colocar pelo menos o tema em discussão, né? Um sociólogo, um homem que tem uma cultura aí inquestionável, uma bagagem, foi presidente 2 vezes, vencendo eleições no primeiro turno, tem toda a legitimidade de fazer a análise que ele pretende, que ele faz sobre a situação política nacional. Agora, ele não teve assim, a objetividade, concretamente, o que ele quer dizer com isso? A meu ver, é querer unir forças contra Bolsonaro, ele está pensando nisso. Aí ele tem a maneira de escrever, de prospectar. Aquela maneira lorde de escrever. Lorde de escrever e tal do mais. Mas o que está na ordem do dia para ele, na cabeça do doutor Fernando Henrique, é uma maneira, uma estratégia de barrar Jair Bolsonaro na eleição presidencial.